Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joyce e sou a professora de vocês de língua portuguesa. Tudo bem? Essa semana, na atividade 12, nós vamos falar sobre receitas. E aí, vocês gostam de fazer algumas receitas? Vocês já ouviram falar em receitas? Claro que já ouviram, né? Receitas são textos que vão nos ensinar a preparar algum prato de comida, algum tipo de comida. Esse texto vai ter a lista de ingredientes, que são os ingredientes necessários para fazer esse prato, essa comida, e o modo de fazer. O modo de fazer são as instruções de como você vai preparar essa comida. Você pode encontrar receitas em livros, em sites, em revistas, em jornais, em panfletos. E eu trouxe aqui para vocês uma receita de massa de pizza, que delícia! Então, olha só, como eu falei para vocês, esse texto, essa receita, ele vai me ensinar a vocês como fazer a massa de pizza. E vai ter os ingredientes, que são os ingredientes necessários para que nós possamos fazer essa pizza, e também um modo de preparo. Como é que você vai preparar essa pizza? Então, vamos lá, ingredientes. 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento para pão, 3/4 de xícara de leite morno, 1/4 de xícara de leite de óleo ou azeite e uma pitada de sal. Como que a gente vai preparar? Dissolva o fermento no leite morno, acrescente aos poucos a farinha de trigo, o sal e o óleo, abra a massa e deixe descansar até crescer. Asse por 15 minutos antes de colocar o molho de tomate e o recheio que você vai querer. Essa pizza vai render 8 fatias, 8 pedaços. Então, o que eu quero que vocês façam? Aprendam a fazer pizza? Claro que não. Eu quero que vocês entendam que a receita é um texto que vai nos ensinar a fazer um prato de comida e que ela tem ingredientes, que são os ingredientes que você vai usar para fazer a pizza, para fazer aquela receita, e o modo de preparo, que ele vai te ensinar como fazer. Tem as instruções para te ensinar a fazer aquela receita, ok? Nessa atividade também, vocês vão relembrar o que são artigos. Quem é que lembra o que são artigos? Tia, esqueci, não faço nem ideia. Então, vamos ver. Artigo, gente, é aquilo que é usado antes do substantivo ou antes do adjetivo. Eles podem ser definidos ou indefinidos e podem estar no masculino ou no feminino e também no singular, que quer dizer só um, ou no plural, quando tem mais de um. Por exemplo, vamos ver esse quadrinho aqui, ó. Quais são os artigos definidos? A e o o, se estiver no singular. No plural, vai ser as e os. Quando eu falo assim, a menina saiu de casa. Uma menina só. O a é o artigo. Quando eu falo as meninas saíram de casa, então o as também vai ser o artigo. Como que eu classifico esse artigo? Artigo, aí vamos lá, deixa eu marcar aqui para vocês, ó. As meninas, artigo definido, porque ele tá aqui na área definida, né? Vamos aqui, ó, o as. Ele vai ser artigo definido, feminino e tá no plural. Então, como é que eu classifico as? Artigo definido, feminino, plural, ok? Agora, nós vamos ver os artigos indefinidos, porque os artigos eles vão se repartir em 2. Definidos, que são a, o, as, os, e os artigos indefinidos, que são uma, umas, uns. Se ele for no masculino, vai ser um e uns. Um para singular e uns para plural. Se ele for feminino, vai ser uma no singular e umas no plural. Vamos lá. Uma menina caiu. Uma menina caiu. Esse uma, como é que eu vou classificar ele? Vamos lá, ó. Aqui, ó. Uma. Como é que eu vou classificar ele? Ele é um artigo indefinido, feminino e está no singular, ok? Então, na hora de fazer a classificação, é só vocês pensarem. Uma, ele é feminino, ele é indefinido e ele está no singular, ok? Nós vamos relembrar também os sinônimos e os antônimos.
Sinônimos são palavras diferentes que possuem o mesmo significado ou um significado muito parecido, tá? Por exemplo, após quer dizer depois. Depois e após são sinônimos, porque são palavras diferentes, mas que significam a mesma coisa. Continuar e prosseguir são iguais também. Você continua e prossegue, a mesma coisa. Língua e idioma também. Então, quando uma palavra não é igual a outra, mas o seu significado é igual, nós chamamos de sinônimos, palavras iguais. E nós vamos chamar de antônimos as palavras que têm significados contrários, significados opostos. Por exemplo, quente, frio. Quente é uma coisa, frio é o contrário de quente. Então, nós chamamos de antônimo. Fechado é uma coisa, aberto é outra coisa. É o contrário, quando está aberto não está fechado, e quando está fechado não está aberto. Isso é antônimo, tá? É o contrário. Vivo é uma coisa, morto é outra coisa. São palavras contrárias. Então, nós revisamos os artigos que podem ser definidos e indefinidos e também relembramos os sinônimos e antônimos. Sinônimos são palavras diferentes com o mesmo significado e antônimos são palavras com significados diferentes, ok? Nós vamos relembrar também o que são adjetivos. Adjetivo ele tem a função de qualificar o substantivo que acompanha ele. Observem aqui, ó, bolas coloridas. Nós temos essas bolas coloridas. Bolas é o meu substantivo. Já o meu coloridas vai ser o adjetivo. Por quê? Porque ele está qualificando as bolas, está dizendo que elas são coloridas. Vamos observar aqui no outro exemplo, bonecas de pano, boneca de pano. De pano, na verdade, é uma locução adjetiva, vocês vão aprender mais para frente. Mas aqui nós vamos classificá-lo como adjetivo, porque está dizendo que a boneca é de pano, está dando uma característica para essa boneca. Se vocês observarem, ó, meus óculos são vermelhos. Se eu falar meus óculos são vermelhos, meus óculos são vermelhos, na verdade, esse vermelho ele vai ser um adjetivo. Por que vai ser um adjetivo? Porque ele está dando uma característica para os meus óculos, está dizendo que eles são vermelhos. Então, gente, tudo aquilo que vai dar uma característica, uma qualidade para o substantivo, nós vamos chamar de adjetivos. Vou usar um outro exemplo para vocês. Vou usar com essa bola. As bolas são pequenas. Pequenas também vai ser um adjetivo. Por quê? Porque eu estou dando uma característica para as bolas. Estou dizendo que elas são pequenas. Então, adjetivos é aquilo que ele tem a função de dar uma qualidade ou de caracterizar o substantivo, ok? Então, gente, olha só. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Beijinhos e tchau, tchau!